Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo para vocês. Eu já estava querendo fazer há muito tempo um vídeo para falar um pouco das minhas pesquisas para vocês, para poder mostrar como é feito o meu trabalho de pesquisa. E eu recebi um e-mail de uma assinante do canal e vou basear nesse e-mail para explicar para vocês como é que são feitas as minhas pesquisas. É claro que eu não vou falar o nome, como sempre, da pessoa que me manda o e-mail, mas eu vou ler o e-mail para vocês, que é um e-mail extremamente interessante, um assunto bastante instigante no que diz respeito à pesquisa, tá, gente? Olha bem. A pessoa mandou um e-mail dizendo o seguinte: Olá, Ailton, tudo bem? Eu já tirei uma dúvida contigo em abril desse ano e planejo fazer uma consultoria contigo futuramente. Eu queria tirar uma dúvida cruel, pois tirei umas fotos muito estranhas do meu quarto algumas horas atrás do meu celular, só por curiosidade. Gostaria de saber a sua opinião sobre elas. Dependendo da sua opinião, eu já faço a consultoria para agosto, setembro desse ano e falaremos destas fotos. As imagens estão numeradas, sendo que de 1 a 3 estão com a minha mão tentando alcançar algo, porém, a 2 não está com a minha mão estendida. A imagem 2 realmente me assustou, pois tem obviamente algo ali, parece uma freira ou um mago macabro, sei lá. E na 3 parece um rosto do lado esquerdo atrás do meu dedo, mas a foto está com uma resolução horrível. Meu celular é um modelo bem simples da Xperia e tirei quando estava escuro e senti aqueles toques e furos na minha pele. PS, eu não pratico nada, não me iniciei em nada, só pesquiso sobre magia e ocultismo de vez em quando. Confesso que pesquisava bastante sobre magia do caos e magia sexual antes de conhecer seu canal no YouTube e ouvir suas recomendações sobre esses assuntos. Enfim, por favor, examine as fotos com cuidado, assim que possível. Obrigada desde já. Minha querida, claro, eu não vou poder dar toda a resposta do seu e-mail por vídeo, que eu respeito a sua parte de privacidade. Eu acho que essa resposta teria que ser dada pessoalmente. No entanto, como guia de estudo e como ajuda para as pessoas que estão assistindo esse vídeo e que possam ter esse mesmo tipo de ocorrência que você teve, eu posso para vocês dar algumas dicas de como estudar e como pesquisar determinados fenômenos. Neste caso de fenômeno, se é que existiu um fenômeno, nós primeiro temos que entender se há fenômeno ou não. E para que a gente entenda se há fenômeno ou não, vamos dar uma olhada num conceito chamado pela Rosa Cruz de teclado da alma. É um conceito muito bacana, muito importante e que nos ajuda a entender o que se passa em volta da gente. Porque há muita coisa entre o céu e a terra do que entende, do que vê, do que pode perceber a nossa vã filosofia, não é? Conhecem essa frase? Pois é. Se eu explicar para vocês o conceito de teclados da alma, que é um conceito bastante complicado e um pouco difícil de se entender, mas eu vou tentar explicar aqui. Deus, o Criador, o nome que vocês queiram dar a esta entidade, ele nos deu 5 sentidos: a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Esses 5 sentidos, eles têm o poder de detectar determinado tipo de frequência da natureza. O que é frequência? Bom, para quem já estudou física, já estudou eletricidade, já estudou matemática, sabe o conceito de uma senoide. Uma senoide. Você pega um gráfico, traça uma senoide qualquer. Essa senoide, ela é chamada também, o ciclo completo dessa senoide é chamado de hertz,
Ou seja, por exemplo, na sua casa, você tem uma tomada que funciona a 110 volts, 60 Hz. Por quê? Porque, sem você notar, a sua luz pisca 120 vezes por segundo. Ou seja, são 60 senoides dessa por segundo. E uma senoide, ela vai a zero 2 vezes. Por isso que a gente chama de 120. Né? Porque quando ela vai a zero, ela pisca, ou seja, a eletricidade ela sobe para positivo, vai a zero, vem a negativo, vai a zero, vai a positivo, vai a zero, vai a negativo. Bom, esse é um conceito de frequência. Então, a eletricidade, para acender as nossas luzes, as nossas lâmpadas, trabalha aqui num ciclo de 60 Hz, em algum lugar 50. As ondas de rádio trabalham em torno de kHz, megahertz, e vai até gigahertz, ou seja, milhares, bilhões de frequências dessa por segundo. Isso quer dizer o seguinte, que tudo na natureza vibra. Tudo vibra. Um objeto, o meu óculos vibra, meu cabelo vibra, esse microfone vibra, a cadeira que eu estou sentado vibra. Tudo vibra numa determinada frequência. E quanto menor for essa frequência, mais material é o objeto. Mais grosseiro é o objeto. Por exemplo, a frequência de uma mesa, de uma cadeira, é uma frequência extremamente devagar. Por quê? Porque ela é sólida. Então, quanto mais você aumentar esse número de frequências, mais sutil as coisas se tornam. Então, olhem bem, gente, o que se passa em volta da gente e a gente não tem nem ideia do que acontece. Por exemplo, o som. O som vibra numa frequência em Hertz, que o único órgão que nós temos que pode captar esse som é o ouvido. Mas entendam o seguinte, existe uma frequência chamada infrassom e ultrassom que nossos ouvidos não conseguem perceber. Para que a gente consiga perceber tanto o infrassom quanto o ultrassom, a gente tem que inventar aparelhos para que transforme isso em imagens ou qualquer coisa que a gente consiga enxergar. Então, notem bem, existe um gap de frequências, ou seja, entre o que eu ouço e o que eu enxergo, existe um gap de frequências que são o quê? As ondas de rádio. Você vê a onda de rádio? Você enxerga a onda de rádio? Você sente a onda de rádio? Não. A gente está cheio de onda de rádio em volta da gente, a gente não tem a mínima ideia de como elas são feitas. Por quê? Porque nós não temos nem nada no nosso corpo que consiga detectar as ondas de rádio. Por isso, o tal de Marconi descobriu a existência dessas ondas de rádio e ele inventou um quê? Um aparelho que pega essas ondas de rádio e transforma em frequências que a gente possa ler com os nossos 5 sentidos, ou visão ou audição, se for um rádio, visão, televisão. E no meio disso ainda tem infravermelho, gente, tem um monte de frequências que a gente não tem a mínima ideia como a gente vai captar essa frequência, ok? Bom, aí vem a teoria espiritual, a teoria do ocultismo. Nós temos aqui no centro da nossa testa, que é o chakra frontal, o chamado de Ajna, um órgão, um pseudo-órgão chamado de terceira visão. Essa terceira visão nos permite enxergar um espectro de frequências bastante altas, que talvez essas frequências, quem sabe, são habitadas pelo mundo espiritual. Ou seja, a gente pode ter espíritos em volta da gente aqui, e nós não temos nada que possa perceber. Algumas pessoas percebem por quê? Porque elas têm essa terceira visão um pouco mais aumentada ou menor, que muita gente chama de mediunidade. Muito bem, vamos voltar agora às fotos dessa nossa assinante do canal. Ela tirou essas fotos com uma máquina fotográfica. A máquina fotográfica ela é mais ou menos parecida com o nosso olho, ou seja, ela só capta frequências, um determinado espectro de frequências de luz, ok? Só capta determinado espectro de frequências chamadas frequências de luz. A máquina fotográfica, com exceção da máquina Kirlian, só capta esse tipo de frequência, esse tipo de variação de frequência. Portanto, é muito difícil que uma máquina fotográfica capte
manifestações espirituais ou qualquer tipo de manifestação que nós venhamos chamar de manifestações de outra forma. O que pode ter ocorrido é que esses espíritos ou algum tipo de entidade tenha baixado a sua frequência de tal forma que apareça para o obturador da máquina fotográfica. Mas de antemão eu já digo para vocês que isso é extremamente difícil, porque como nós não temos de baixar a nossa frequência para virar espírito, eles também não têm muito poder de baixar a frequência deles para nos transformar em alguma coisa material. Esse caso que essa nossa assinante nos passou é um caso bastante interessante que tem que ser visto com muita cautela e tem que ser estudado de uma forma bastante séria, sem se deixar levar por crenças ou por impressões qualquer. Entendam o seguinte, eu sou um pesquisador que sim, uso a ciência como base para as minhas pesquisas. Esse conceito de teclados da alma, ele é um conceito muito bem explicado pela Ordem Rosa Cruz, pelas monografias da Ordem Rosa Cruz, onde eles têm aí uma forma de explicar melhor. Eu tenho muito pouco tempo para explicar para vocês um conceito extremamente complicado. Eu sei que muito pouca gente entendeu esse meu conceito, mas quem não entendeu, por favor, escreva aí nos comentários para eu poder fazer mais vídeos para tentar explicar de uma outra forma. Entendam, gente. Muita gente chama os meus vídeos de superficiais. É difícil explicar coisas em 15, 16 minutos. Ainda mais coisas de uma escala de complicação dessa forma. O que eu recomendo é que vocês leiam material da Ordem Rosa Cruz, que ela explica isso de uma forma soberba. Não se esqueçam de entrar lá no meu site www.ajashop.com.br. Agora tem novidade, gente, tem canecas, gente, canecas importadas, canecas para colecionadores. Eu tenho livros também, o livro Além do Cordão de Prata, Labirinto dos Sonhos, tem um livro da Bruxa e o Mago, tem um livro Mistérios da História, tem muito material novo que eu estou colocando lá no site, tudo a preço baratinho, e é coisa boa, não é coisa ruim e nem nada vagabundo, tá? Eu só vendo coisa boa que eu sei a procedência. Ok, gente? E não se esqueçam dos cursos essa semana. É semana que começam diversos cursos. Matriculem-se. Está lá no site www.ailtondoamaral.com. Dê uma olhada lá nesse meu site de curso. Tem até em inglês, gente. Tem curso de tudo quanto é jeito. E tudo assim barato. Vocês podem pagar em vezes, se fizer pelo PagSeguro ou pelo PayPal. Ok, gente? Espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês. Se vocês não entenderam ou precisarem de algum esclarecimento, comentem. Ok, gente? Grande abraço para vocês. Vida longa e próspera. Ailton Alves. Existe uma civilização dentro da Terra? Lá no miolo da Terra?